Você já esteve ao lado de um túmulo enquanto o caixão descia à terra e, de repente, foi atingido por uma pergunta que ninguém sabe responder com certeza? Onde está, exatamente nesse instante, a pessoa da qual você acabou de se despedir? E quando termina o funeral, quando todos voltam para casa, quando o silêncio finalmente cai e você fica sozinho com aquele quarto vazio, o que realmente acontece naquela primeira noite? Porque aquela primeira noite é diferente. É o momento em que a mente repete cenas, a casa parece grande demais e o coração sente um vazio que não se pode explicar. Você se deita sabendo que o corpo descansa sob a terra fria, e mesmo assim, algo dentro de você resiste a acreditar que tudo se resume a isso. Você nunca se perguntou se a alma simplesmente dorme, ou se, pelo contrário, ela está acordada, consciente, atravessando algo que você nem imagina? Hoje você vai descobrir um testemunho que não se apresenta como uma suposição nem como palavras bonitas para te consolar. Ele se apresenta como uma revelação mística registrada por uma santa canonizada da Igreja Católica. Um relato que descreve com uma precisão inquietante onde está a alma e o que ela experimenta durante aquela primeira noite misteriosa após o funeral. E se o que você vai ouvir for verdade, então isso muda não apenas a forma como você chora, mas também a forma como você vive. Pense nisso por um momento. Se alguém que você amava tivesse te ligado uma noite, desesperado, pedindo ajuda, você o teria ignorado? Claro que não. O amor nos impulsiona a responder. Mas e se agora mesmo, esta noite, existissem almas que não podem ajudar a si mesmas e dependem dos vivos? E se a sua oração, justo hoje, tivesse um peso real, uma consequência concreta, algo que toca aquele lugar que seus olhos não podem ver? Antes de avançar, quero que você leve estas perguntas consigo, pois são elas que o manterão atento até o final. O que acontece quando cai o último punhado de terra? O que sente uma alma ao enfrentar pela primeira vez a eternidade? Pode o amor cruzar a fronteira da morte de uma maneira prática, ativa e não apenas emocional? Imagine a cena. É meia-noite. A casa está em silêncio, exceto pela sua própria respiração. Hoje você enterrou alguém. A cadeira favorita está vazia. O cheiro dessa pessoa permanece em um travesseiro. Na parede há fotos onde ela ainda sorri, viva, plena. E o mundo lhe diz que ela descansa. Mas o relato que vamos seguir afirma que aquela primeira noite não é de descanso e que precisamente ali começa algo mais intenso, mais real e mais urgente do que costumamos aceitar. Para entender por que este relato não é apenas mais uma história piedosa, primeiro é preciso olhar para a pessoa que o escreveu, Santa Faustina Kowalska. Não era uma intelectual famosa, nem uma figura pública influente. Era uma freira simples, com educação básica, destinada a tarefas humildes dentro do convento. Cozinhava, cuidava do jardim, atendia a porta, fazia o que ninguém aplaude e, precisamente por essa humildade, tornou-se um instrumento inesperado. E aqui aparece a pergunta que muda tudo. Se Deus quisesse deixar uma mensagem para milhões, escolheria alguém brilhante, respeitado, com uma voz imponente? Ou escolheria alguém pequeno aos olhos do mundo, para que ninguém pudesse dizer que tudo foi invenção sua? Faustina não se apresenta como autora criativa, mas como alguém que obedece. Nos últimos anos de sua vida, marcada pela tuberculose e por provações espirituais intensas, escreveu o que Jesus lhe mandou escrever. Não escreveu para entreter. Escreveu com a consciência de estar registrando algo que a superava. Por isso, seu diário não é lido como ficção religiosa. É lido como um caderno de encontros, como o rastro escrito de uma relação viva entre uma alma humana e Deus. E a Igreja, após um exame rigoroso, a canonizou no ano 2000, confirmando a autenticidade de sua vida e o peso de seu testemunho. Quando você se aproxima destas páginas, não entra em um conto consolador. Entra em um terreno onde a fé afirma que há revelação, onde o invisível surge com uma clareza que incomoda. Isso importa muitíssimo porque o que ela conta sobre aquela primeira noite depois da morte não nasce da imaginação humana. Nasce de uma visão. Situe-se no tempo.
Ano 1936, na Polônia. Faustina está em sua cela no convento, em oração, quando aparece seu anjo da guarda e lhe ordena que o siga. E em um instante, ela se vê levada a um lugar que nunca tinha visto. Um âmbito além do mundo físico, mas, segundo sua própria experiência, mais real do que qualquer coisa que se toque com as mãos. Não era um sonho. Não era uma metáfora. Foi uma visão mística na qual sua alma contemplou o que seus olhos não podiam alcançar. E o que ela viu quebrou a ideia confortável de que a morte é apenas descanso. Ela escreveu com palavras diretas, quase frias por sua precisão. Um lugar envolto em névoa e fogo. Uma multidão de almas que sofriam. Almas que rezavam com fervor, mas que não podiam ajudar a si mesmas. Pare aqui por um segundo. Você percebe o peso dessa frase? Se uma alma reza com desespero e mesmo assim não pode aliviar sua situação, então quem pode? E se a resposta for que os vivos podem, então a primeira noite após o funeral já não é apenas a sua noite de lágrimas, também é uma noite de responsabilidade. Nessa visão, Faustina descreve que, assim que obedeceu ao seu anjo, encontrou-se em um lugar envolto em névoa e fogo, e ali viu uma multidão imensa de almas que sofriam. Não era um sofrimento teatral, nem um castigo para assustar. Era uma dor real, profunda, como se cada alma estivesse queimando por dentro com uma necessidade que não pode ser aplacada. E o mais impactante é que elas rezavam com força, com uma seriedade que quase não existe na Terra, mas, mesmo assim, não podiam se libertar sozinhas. Pense no que isso significa. Aqui, em vida, quando algo nos dói, buscamos uma solução rápida. Mudamos de assunto, nos distraímos, evitamos. Mas lá não se pode escapar. Lá tudo fica a descoberto. Se a alma está nesse lugar de fogo e névoa, é porque está salva, mas ainda não está plenamente preparada para entrar na presença de Deus. Está em um processo de purificação. E naquela primeira noite, enquanto você volta para casa com a roupa do funeral, enquanto o barulho do dia se apaga, esse processo já começou. Faustina conta que compreendeu algo essencial. Aquelas almas não estavam abandonadas por Deus, mas dependiam de uma ajuda que não podiam dar a si mesmas. De quem? Dos vivos. Do amor que se traduz em oração. Da lembrança que não fica apenas em lágrimas, porque a dor humana se esgota, mas lá o desejo de Deus não se esgota nunca. E por isso, naquela primeira noite, a distância entre o seu mundo e o delas é menor do que você imagina. Você pensa que tudo terminou. Elas, segundo este testemunho, estão acordadas, conscientes, esperando. Aqui aparece uma verdade que atinge forte. Nós costumamos chorar intensamente no início. Os primeiros dias parecem eternos, mas depois a vida empurra, o trabalho volta, as obrigações ocupam o lugar do luto. E, sem que você perceba, o silêncio do lar torna-se costume. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o funeral se torna um momento emotivo, mas a oração se apaga quando as pessoas param de perguntar: como você está? E se precisamente ali for, quando a alma mais precisa de você? O relato insiste nessa urgência. O amor autêntico não se conforma com uma lembrança bonita. O amor busca ajudar. Se alguém que você amava estivesse preso em um incêndio, você não diria: já fiz o suficiente, já chorei bastante. Você faria algo, pois Faustina mostra uma imagem espiritual equivalente. Almas em fogo e névoa, almas que anseiam por Deus, almas que não podem encurtar sua espera sem a intercessão daqueles que continuam caminhando na terra. E então a pergunta torna-se pessoal. Se hoje fosse a primeira noite de alguém que você enterrou, o que você estaria fazendo agora mesmo? Apenas revendo fotos e sentindo o vazio, ou também oferecendo algo concreto pela sua alma? E se um dia chegasse a sua vez de cruzar esse limiar, o que você desejaria que fizessem por você aqueles que ficassem? Que se lembrassem por um mês e depois te esquecessem, ou que perseverassem quando o mundo já tivesse virado a página? Essa visão não busca esmagar você com culpa, mas sim despertá-lo. Porque se é verdade que as almas no purgatório não podem ajudar a si mesmas, então suas ações espirituais não são simbólicas, são decisivas. E a primeira noite,
aquela noite em que o mundo parece parar, poderia ser o instante em que uma única oração mude mais do que você imagina. Depois de contemplar aquele lugar de névoa e fogo, Faustina compreendeu que não se tratava de um castigo sem sentido, mas de uma realidade ligada a algo que a fé chama de juízo particular. Aquele momento imediato em que a alma, ao se separar do corpo, se encontra cara a cara com a verdade de sua vida. Não com desculpas, não com justificativas, não com a imagem que vendia aos outros, mas com o que realmente foi. E nesse encontro, a alma entende com uma clareza dolorosa o que ainda lhe falta para estar plenamente unida a Deus. Aqui está o núcleo do sofrimento. Não é apenas dor, é sede, é fome. É um desejo tão intenso de Deus que queima por dentro, porque a alma sabe que Deus é o seu fim, o seu descanso, a sua plenitude. E mesmo assim, por pequenas manchas, por apegos, por dívidas interiores que em vida foram minimizadas, ela ainda não pode entrar. A primeira noite depois do funeral, segundo esta visão, não é a continuação tranquila da vida, mas o início de uma espera que a alma vive com uma lucidez que nós não temos. E esse fogo, na linguagem espiritual, não é entendido como uma chama material. É o fogo do amor de Deus que purifica. Quanto mais se ama, mais dói estar longe. É um fogo que não destrói a alma, mas consome tudo o que não é amor puro. Por isso, Faustina descreve um sofrimento real, mas também uma esperança real. É um lugar de purificação, não de condenação. Há salvação, mas ainda não há o abraço final. Agora pense no que isso implica para aquela primeira noite. Enquanto os vivos fecham a porta, apagam a luz e ficam olhando para o teto, a alma não está em um sono. Está plenamente consciente de sua necessidade de Deus e, ao mesmo tempo, consciente de que o seu tempo já não funciona como o nosso. O que na Terra parece alguns dias, lá pode ser sentido como algo muito mais intenso. E a dor maior é esta. A alma já não pode ganhar mérito por si mesma. Já não pode fazer mais. Já não pode corrigir o que deixou pela metade. Só pode esperar. Você percebe o quão forte é isso? Nós vivemos acreditando que sempre haverá mais uma oportunidade. Mais um dia para pedir perdão, mais um dia para mudar, mais um dia para rezar, mais um dia para amar melhor. Mas quando chega o instante final, essa porta se fecha. E o que resta é a misericórdia de Deus e a ajuda dos vivos. Por isso, no relato, aquelas almas rezam com fervor, mas sua oração já não tem o mesmo modo de agir que a oração em vida. Elas suplicam, mas dependem. E aqui nasce uma pergunta aberta que o mantém em tensão. Se a alma vive essa sede ardente de Deus na primeira noite, como ela se sente quando percebe que ninguém se lembra dela? O que acontece quando os dias passam e o nome deixa de ser pronunciado e as intenções se tornam rotina ou são esquecidas? Pode uma alma notar o amor que lhe chega em forma de oração? Pode sentir alívio quando alguém na terra oferece algo por ela? Faustina deixa claro que o purgatório não é indiferença, é sensibilidade espiritual. É um lugar onde tudo é sentido com uma intensidade diferente. E por isso, o menor gesto na terra pode ter um peso enorme lá. Uma oração simples, uma missa oferecida, um ato de amor unido a Deus. Não porque Deus seja limitado, mas porque Ele quis que o amor entre vivos e falecidos tivesse consequências reais. Neste ponto, a visão já não é apenas uma história, torna-se um convite urgente. Porque se esse fogo é purificador, então a sua oração não compra nada, mas acompanha, sustenta e acelera o caminho de uma alma em direção ao abraço final. E aquela primeira noite, quando o luto está fresco e o coração está aberto, poderia ser o momento em que o seu amor se transforme em ajuda concreta. No meio daquela visão, Faustina percebe algo que muda completamente o tom. Não é apenas fogo, não é apenas névoa, não é apenas sofrimento. Há também presença, cuidado e uma espécie de ordem espiritual que a mente humana não compreende. E então aparece um detalhe decisivo. Ela entende que as almas não estão isoladas, que não estão perdidas em um vazio, mas que vivem uma realidade onde a misericórdia de Deus continua agindo. Faustina descreve que naquele lugar,
As almas têm uma consciência clara de que a sua esperança está em Deus, mas também reconhece que recebem consolo. E esse consolo chega de uma maneira que, para os vivos, parece impossível, pela intercessão, pela oração oferecida por elas, pelo amor convertido em ato espiritual. É como se o amor, quando se une a Deus, atravessasse a fronteira que a morte levanta. Aqui entra uma cena que, segundo o texto original, é profundamente comovente. A presença da Virgem Maria. Faustina a percebe como a mãe que visita aquelas almas, que as acompanha, que as sustenta. Ela não aparece como uma figura decorativa, mas como alguém que leva alívio, como se lembrasse a cada alma que ela não foi abandonada. E se é assim, então a primeira noite após o funeral não é apenas escuridão. Também pode ser uma noite em que o céu se aproxima mais do que você imagina. Mas a visão não para no que é bonito. Volta ao que é urgente, porque esse consolo não elimina a dor da purificação, torna-a suportável. E aí está o ponto. Se até a Mãe de Deus acompanha essas almas, como não vai importar o que você faz por elas? Se o céu não é indiferente, por que os vivos se tornam indiferentes tão rápido? Neste trecho, o relato insiste em algo que abala muitos por dentro. As almas, segundo esta experiência, reconhecem as orações que recebem. Sabem quem se lembra delas. Não como um detalhe curioso, mas como uma verdade que demonstra que a comunhão entre os que estão na terra e os que já partiram é real. E então aparece outra pergunta aberta, daquelas que não se respondem com teoria. Se essa pessoa que você enterrou pudesse ver a sua noite, o seu silêncio, a sua maneira de lembrar, o que ela descobriria? Veria amor ativo ou apenas tristeza que não se transforma em nada? Porque há uma diferença enorme entre chorar e amar. Chorar é natural, amar é decidir. Na primeira noite, muitas pessoas se sentem incapazes de rezar. Dizem, não me saem as palavras. Mas o relato sugere que não é necessária uma oração perfeita. É necessário um coração que se volte para Deus e diga, mesmo que com uma frase simples, Senhor, tende misericórdia, ajude-o, receba-o, purifique-o. Essa simplicidade, quando nasce do amor, tem peso. E aqui, sem inventar nada fora do quadro do texto, aparece uma mensagem muito clara. O sofrimento do purgatório não é um espetáculo, é um chamado à caridade, a não deixar que o funeral seja o fim do vínculo, a entender que a morte não rompe o amor, ela o coloca à prova. Porque amar alguém vivo é fácil quando você pode receber algo em troca. Mas amar alguém que não pode lhe devolver nada, amar em silêncio, amar em oração, isso revela quem você realmente é. Então, neste ponto, o relato o empurra a olhar para dentro de si. Você já parou para pensar quantas vezes diz, se eu pudesse fazer algo, quando alguém morre? E se o texto estiver lhe dizendo que você sim, pode fazer algo e que é mais eficaz do que você imagina? E se aquela primeira noite, em vez de ser apenas uma noite de vazio, pudesse ser a primeira noite em que o seu amor se torna ajuda real? Na próxima parte, o relato entra no que é mais concreto. Qual é, segundo este ensinamento, a ajuda mais poderosa que um vivo pode oferecer por uma alma? E aqui é onde tudo se torna ainda mais sério. Há um ponto em que o relato deixa de ser apenas visão e se torna instruções concretas. Faustina insiste em uma ideia que muita gente esquece. As almas não deixam de precisar de você porque o tempo passou. Pelo contrário, podem estar ansiando por suas orações com mais desespero agora do que quando o luto era recente. E aqui aparece uma verdade que abala. Deus não está limitado pelo tempo. Segundo este ensinamento, uma oração feita hoje pode alcançar até aquela primeira noite e trazer alívio dentro do agora eterno de Deus. Se é assim, então quantas noites se passaram sem que você soubesse que ainda podia ajudar? Depois vem a chave, apresentada como a ação mais poderosa que um vivo pode oferecer. Não é apenas acender velas, por mais belo que seja. Não é apenas visitar o túmulo, embora isso expresse amor. O mais poderoso, diz o texto, é pedir que se ofereça uma santa missa, especificamente pela alma do seu ente querido. Porque a missa não é uma simples lembrança simbólica, mas a atualização do sacrifício de Cristo.
E quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, eles se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Por isso se afirma que o valor de uma única missa é infinito, pois contém os méritos infinitos do próprio Deus. Quando você pede uma missa por um falecido, é como colocar aquela alma aos pés da cruz e cercá-la da oração de toda a igreja. O relato acrescenta uma comparação impactante. Menciona-se que o Padre Pio dizia que preferiria se apresentar ao julgamento de Deus com uma única missa oferecida por sua alma do que com todas as orações e boas obras de uma vida inteira. Você imagina o que isso significa para aquela primeira noite de fogo e névoa? No momento da elevação, quando se pronunciam as palavras do sacrifício, descreve-se que a alma recebe um refrigério de graça, como se o fogo se resfriasse e a névoa se abrisse um pouco, como se avançasse um passo em direção ao céu. E então surge uma pergunta inevitável. Se existe um meio tão forte, por que tanta gente não o usa? Depois o texto desce para o prático, quase como se quisesse tirar qualquer desculpa sua. Explica como pedir uma missa, ligar para a sua paróquia católica local e dizer que deseja oferecer uma intenção de missa pelo seu ente querido falecido. Menciona-se que normalmente pedem uma pequena doação, frequentemente entre 10 e 20 dólares, embora algumas paróquias aceitem o que for possível. O sacerdote oferece essa missa de forma específica, mencionando o nome durante as orações. E se quiser ir mais longe, apresenta-se a tradição da série gregoriana, 30 missas consecutivas por uma única alma. Recorda-se a tradição ligada a São Gregório Magno, que teria tido uma visão onde se revelou que uma alma foi libertada do purgatório após 30 missas. O texto esclarece que não é uma garantia nem uma fórmula mágica, mas sim um sinal da confiança da Igreja no poder da missa. Se amar é dar o melhor, que presente poderia ser maior que este? E então chega uma oração específica, atribuída a Jesus e transmitida por Faustina, indicada como proveniente de um número concreto de seu diário. A proposta é rezá-la visualizando o ente querido, recebendo aquela graça que resfria o sofrimento. A oração, tal como aparece no texto, oferece ao Pai Eterno o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, em reparação pelos pecados, pedindo misericórdia por todos e, de modo especial, pelas almas do purgatório. Acrescenta-se a imagem da torrente de sangue e água que brotou do coração de Jesus como fonte de misericórdia, pedindo que extinga as chamas do purgatório, para que a misericórdia seja glorificada também lá. Após essa oração, o relato afirma que, se rezada com sinceridade, as almas foram ajudadas. E em seguida, propõe um passo ainda mais concreto: rezá-la uma vez por dia, durante 9 dias pelos falecidos, o que se chama de novena. Explica-se o simbolismo do 9, unido aos 9 coros de anjos e aos 9 meses da gravidez de Maria, como um padrão bíblico de plenitude e fruto. Aqui a história o coloca diante de outra pergunta. Se você pudesse aliviar alguém que ama com 9 minutos de fidelidade durante 9 dias, você o faria? Ou deixaria que a vida o distraísse como sempre? Ao final, o relato não busca que você fique apenas com uma emoção intensa. Busca que você saia daqui com uma decisão. Porque se o que Faustina viu é real, então a morte não é um ponto final, mas um limiar. E o limiar pode chegar a qualquer momento. O texto diz isso com uma clareza que incomoda. Você também pode morrer sem aviso. Hoje, esta semana, em um instante em que não espera. E então, o que agora ouve como história se tornará a sua própria realidade. Por isso insiste em algo que dói reconhecer. Muita gente se comove quando alguém morre, mas essa comoção dura pouco. O mundo segue, o telefone toca, as obrigações chamam, e a vida volta a engolir a memória. No entanto, as almas que sofrem não se apagam quando você se distrai. A necessidade delas não diminui porque você teve um dia ocupado. Se realmente existe essa comunhão entre vivos e falecidos, então a sua fidelidade vale mais que o seu impulso. Não se trata de rezar apenas quando a tristeza o invade, mas quando você já não sente nada. É aí que o amor se torna real. O relato deixa você diante de uma última imagem:
A alma que espera, que anseia por Deus, que sente o fogo da purificação e que ao mesmo tempo percebe os auxílios que chegam da terra. Uma missa oferecida, uma oração simples, uma novena feita com perseverança, e então aparece a pergunta final, aquela que não o deixa escapar. Se o seu ente querido pudesse lhe falar agora, ele lhe pediria flores ou lhe pediria uma única missa? Pediria lágrimas ou pediria misericórdia? Aqui entra o desafio que o texto propõe de maneira prática, como uma forma de não deixar que isso se torne um momento passageiro, um desafio de 7 dias. 7 dias nos quais você faz algo concreto pelas almas. No primeiro dia, você pede ou assiste a uma missa oferecida por um falecido específico. No segundo dia, reza com intenção clara pelas almas do purgatório. No terceiro dia, oferece um pequeno sacrifício, renunciando a algo mínimo, e o une a essa intenção. No quarto dia, repete a oração ensinada no relato, com calma, com o nome dessa pessoa no coração. No quinto dia, faz isso de novo, mesmo que não tenha vontade. No sexto dia, lembra-se de que não está falando ao vazio, mas participando de um ato de amor real. E no sétimo dia, volta-se para Deus com uma pergunta sincera: a quem mais eu esqueci e que precisa que eu ore? E o mais forte é isto: o relato o devolve à primeira noite. Aquela noite depois do funeral, quando o mundo se cala e você fica sozinho. A diferença é que agora você já não está totalmente no escuro. Agora você sabe que aquela noite pode ser uma noite de ajuda. Uma noite em que o amor não fica apenas no peito, mas se transforma em algo que, segundo a fé, atravessa a morte. Portanto, não encerre este momento como se fosse apenas uma história impactante. Se você conhece alguém que perdeu um ente querido, compartilhe. Se você mesmo perdeu alguém, faça algo hoje. Peça uma missa. Reze uma oração simples. Comece a novena. E se não souber por quem rezar, reze pelas almas mais esquecidas, por aquelas de quem ninguém se lembra, por aquelas que não tem ninguém na terra que pronuncie seu nome. Porque talvez, no lugar de névoa e fogo, haja uma alma esperando uma única coisa: que alguém hoje decida amar de verdade.